gente! Bem-vindos a mais um episódio do Desbravando a África. Hoje falaremos sobre um tema muito interessante, mas que é bem sério. Isso mesmo, a apartheid da África do Sul. A África do Sul, que possui uma área de 1.219.090 km² e 53 milhões de habitantes, é uma exceção na África subsaariana e é o território mais meridional, ou seja, fica no fim do continente. Esse país possui também uma grande diversidade populacional, com 77% de negros, 12% de brancos, 8,5% de mestiços e 2,5% de asiáticos. Mas infelizmente sempre tem que ter algum problema, e nesse caso do país de hoje vemos o apartheid. Para quem não sabe, a palavra apartheid é um substantivo masculino que quer dizer segregação das populações negra e branca, veiculada pela política oficial da minoria branca da República da África do Sul durante a maior parte do século XX. Traduzindo, o apartheid foi um regime que aconteceu lá na África do Sul entre os anos de 1948 e 1994 e se baseava na segregação racial dos negros e na mudança de várias leis para privilegiar a população branca. Mas o que seria a segregação racial? A segregação racial é um ato de impedir que alguém com base na origem étnica use os seus direitos na sociedade com liberdade. Nossa! E o pior é que isso tudo acontece ainda em pleno século XXI. É mesmo? Mas vamos descobrir como o apartheid começou. Explica pra gente, Raíssa. Eu? Ok. Tudo começou no século XIX, onde uma etnia de brancos que era dominante resolveu impor e aumentar seu processo de segregação racial e étnica por meio de leis que acabavam ou diminuíam com os direitos de não brancos. Uma lei imposta na época foi a proibição dos casamentos entre etnias e um registro que separou a população em branco, mestiço, indiano e negro. Além desse monte de leis, os não brancos tinham que morar longe dos centros comerciais, sem uma boa infraestrutura, saneamento básico e instalações elétricas. A saúde e a educação eram péssimas, não possuíam muitos funcionários. Só para você ter uma ideia, a fertilidade era bem mais baixa na área rural dos não brancos e até meios de transporte. Os bancos e banheiros seguiam os padrões de preconceito. Esse estado trouxe muitas revoltas e protestos e a polícia tentava lidar com violência extrema que durou até a década de 80. O primeiro exemplo de revolta é conhecido como Massacre de Shaferville, que ocorreu em março de 1960, onde uma multidão de manifestantes que foram protestar na frente da delegacia de Shaferville foi recebida com tiros. Resultado, 62 pessoas mortas e aproximadamente 200 feridas. Mas como tudo tem o seu lado bom, nessa mesma época Nelson Mandela se tornou um ativista político, membro com o Congresso Nacional Africano e defensor de uma sociedade igualitária. Ou seja, ele lutou pelos direitos de não brancos, em sua maioria negros, sem tirar o direito da população branca. Porém, em 1962, Nelson Mandela foi preso 2 anos depois julgado e finalmente liberto pelo governo em 1990, que enfrentava uma forte pressão. Em 1994, Nelson Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. E durante o seu governo, que foi até 1999, ele teve que lidar com a baixa economia e a corrupção, mas graças a ele o apartheid acabou em 1994. A liderança de Nelson Mandela não caiu do céu. Ele teve que se esforçar muito para se tornar líder. Ele não aceitava as regras antes de constá-la, sabia qual que era a sua luta, 27 anos de cadeia e quais eram os direitos para si. E no final, ele recebeu o fim do apartheid e o Prêmio Nobel da Paz. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e que vocês possam se esforçar que nem Nelson Mandela. E continuar desbravando a África. Tchau!